É um grande erro comparar culturas diferentes. Por exemplo, há indígenas que caçam, pescam, coletam e para isso precisam de uma grande área, enquanto nós podemos escolher nossos produtos industrializados e com conservantes nas prateleiras de qualquer supermercado. Esse é um texto do Sakamoto, porque a gente tem no Brasil, quando ele vai falar, o texto é: se os índios estão com fome, não tem terras que comam brioches. A questão é da regularização de reservas indígenas e até o processo de reforma agrária que o Brasil precisa e muitas vezes, é basicamente, os indígenas eles não são reconhecidos como proprietários daquelas terras, por diversas questões. E ele está falando sobre isso, mas o trecho específico está falando que eles que eles caçam, que eles pescam, que eles coletam, isso faz parte da sua organização social e ele precisa de terra para acontecer isso. Se você não caça, não pesca, não coleta em 100 metros quadrados, por exemplo, que seria o que nós teríamos de propriedade, sei lá, um terreno de 200 metros quadrados e uma casa ali dentro daquele terreno. O trecho acima apresenta uma recomendação metodológica acerca da análise cultural, que você não pode comparar culturas. A partir dele, de seus conhecimentos sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. As culturas devem ser analisadas de uma perspectiva comparada a partir de uma análise estatística. Bom, primeiro que ele já fala no texto que você não pode comparar culturas. A ideia de a comparação ela é quase que inevitável, porque é muito difícil você não conseguir comparar. Dentro da metodologia antropológica, a ideia de você estudar a cultura especificamente, ela é uma ideia muito forte. Então, por isso que você tem estudo no loco. É o caso do Lévi-Strauss, um francês que vem para o Brasil. Ele é francês ou ele é belga? Nossa, agora fugiu. Mas enfim, o Lévi-Strauss que é um europeu que vem para o Brasil. E isso também aconteceu. Você tem vários antropólogos que vão para as ilhas do Pacífico, né? Polinésia, Papua Nova Guiné, todas essas ilhas que você tem comunidades quase que fechadas até por conta do isolamento geográfico. Mas é muito difícil você não comparar, porque até as anotações, se você pega anotações dessas estadias e desses processos, você encontra comparações, mesmo que subconscientes, com a sua própria compreensão, porque você insere naquela sociedade conceitos que você conhece prévios. Então, se você fala, por exemplo, incesto, a ideia do incesto ele é um conceito criado dentro de um pensamento europeu. Significa que ele não existe dentro da sociedade indígena? Não, mas talvez essa palavra incesto não seja a melhor para caracterizar a organização social e as tradições e os costumes da sociedade tupi, por exemplo. Mas a gente usa, só o uso dessa palavra, mesmo que de forma ingênua, não é ingênua, mas o uso dessa palavra, mesmo que, porque você não, você precisa criar sinônimos para conseguir trazer você conseguir compreender a cultura do outro, porque você não consegue compreender o outro completamente. Isso é impossível, a gente não deixa a nossa bagagem cultural para fora. Então a A está incorreta, porque segundo a antropologia você não estuda a cultura de forma comparada. B. As culturas devem ser estudadas e conhecidas a partir da sua especificidade. O método etnográfico busca fazer exatamente isso. Então, a B está correta, porque uma vez que as ciências sociais elas não buscam comparar culturas, então elas querem compreender as culturas diferentes dentro da sua especificidade. E o melhor método para isso é a etnografia, porque a etnografia é uma imersão do pesquisador na cultura que ele pretende analisar. E ele vai buscar, e como é que ele vai analisar? São entrevistas, participar dos rituais, compreender como aquela cultura funciona, saber como funcionam aquelas regras e a regra daquela cultura. Então esse é o tipo de metodologia antropológica, de certa forma. Então a alternativa B está correta. C. As culturas devem ser estudadas a partir do seu sistema político. O método mais eficaz é o da pesquisa de opinião. Não é a partir do seu sistema político, é a partir da vivência dentro daquela sociedade, não necessariamente a partir do seu sistema político. Pesquisa de opinião também não é a mais correta, até porque como que você vai fazer uma pesquisa de opinião para aquela sociedade? Você vai perguntar se ela gosta de onde ela vive?
Isso não faz muito sentido dentro da ideia de você entender como ela funciona em si. As culturas devem ser estudadas a partir da sua saúde, o melhor método de entrevistas. Também fica muito vago, assim, da sua saúde, o que isso significa. Então, não pode ser AD. As culturas são analisadas a partir da sua produção artística, para tanto deve-se utilizar o método de análise bibliográfica. Também não é da sua produção artística, é como elas se encontram dentro da sua especificidade. Então, a alternativa correta é a B. Professora,